15, verso 8, 9 e 10. Se os irmãos puderem se colocar de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, verso 8, 9 e 10. Está escrito assim na palavra do Senhor: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra, ela tem poder de transformar, libertar e curar. A Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, tem todo o poder sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito e sobre a nossa alma. Nós pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, para que o Teu Espírito Santo leve cativa as nossas mentes agora, e que toda palavra que for lançada da boca do Senhor sobre a nossa vida venha, Senhor meu Deus e meu Pai, encontrar terreno fértil, para que ela possa dar 30, 60 e a 100 por uma, meu Deus. Toma as nossas mentes, toma o nosso coração, tira de nós agora toda incerteza, todo medo, toda mente dividida, que a nossa mente agora possa estar cativa pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos entender, compreender e aceitar a Tua palavra no nosso coração. Assim nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quando o pastor me passou essa palavra, eu fui procurar e descobri o que verdadeiramente nós queremos falar sobre resgate. Resgatar os valores na família, ou resgatar os valores da família. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é resgate. Resgatar é salvar, tirar de uma situação de fracasso, de ruína, de perigo. Resgatar também nos fala de recuperar algo que foi perdido. Então, se nós estamos aqui nesta noite, nós entendemos que nós precisamos resgatar valores na família, nós já temos um grande passo. Porque a maioria das pessoas, elas têm dificuldade de aceitar quando elas perdem. Elas têm dificuldade de aceitar e enxergar quando alguma coisa sai do prumo. Então, o primeiro empecilho que nós encontramos, e a primeira qualidade que nós encontramos, é a pessoa reconhecer que algo foi perdido e que precisa ser trago de volta para a nossa vida. Não é assim? E quando também nós falamos de perda nessa passagem, essa mulher não perdeu nada na rua. Essa mulher não perdeu nada enquanto ela caminhava, enquanto ela passeava no shopping, enquanto ela estava com as amigas. Ela perdeu algo dentro da sua casa. E ela tinha consciência de que ela tinha perdido ali. Então era algo valioso que essa mulher guardava dentro da sua casa. Ela não levava para lugares e saía mostrando para todo mundo. Não. Ela guardava aquele tesouro dentro da sua casa. Então ela perdeu dentro da sua casa. Quando nós vemos a palavra do Senhor e que nós abrimos a Bíblia, nós vemos que a partir do momento que Adão e que Eva pecaram, o pecado entrou na primeira família constituída por Deus, trazendo muita tristeza, muita dor, muita perda, assassinato, ciúmes, contendas. E quando nós vamos explanando a Bíblia,
nós vemos que os contextos familiares são o contexto onde há mais divergência. Então, primeiro nós entendemos que nós precisamos resgatar algo que foi perdido. Então, a responsabilidade de resgatar é nossa, de quem enxerga que perdeu algo. E só pode acontecer esse resgate quando nós percebemos que perdemos algo e quando nós não aceitamos essa perda. Então, esse resgate só vai acontecer primeiro, se você perceber que você perdeu. E segundo, se você não abrir mão daquilo que foi perdido. Porque essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Uma dracma era o salário de um dia de trabalho. Essa mulher tinha 10. Ela perdeu uma. Mas ela não ficou satisfeita quando ela perdeu essa uma. Ela tinha 9. Talvez se fôssemos eu e você, eu tenho a maioria. Para que eu vou me preocupar com aquela que eu perdi? Aquela lá eu acho outro dia. Mas ela não agiu assim. Então, a primeira coisa que o Senhor quer nos mostrar através dessa passagem é que não importa o quanto sobrou, aquele que você perdeu te faz falta. E quando é perdido no contexto familiar ainda, faz muito mais falta. E nós vamos conseguir compreender isso ao longo desse estudo, dessa palavra. Então, quando nós vemos que foi perdido, nós podemos não aceitar e ir atrás para poder resgatar. A responsabilidade de fazer o resgate é de quem perdeu. Então vamos exemplificar. Porque às vezes a gente fala de resgate, e às vezes as pessoas falam assim, mas eu não perdi nada. Por exemplo, se você tem um gato, um animal de estimação, e esse gato sai e ele sobe numa árvore, por exemplo, ou em cima do telhado, e ele está lá em cima miando, e você escuta. Você se deu conta de que ele se perdeu, e você vai atrás para você poder resgatar esse pequeno animal, que depende de quem perdeu, por assim dizer, né? Porque foi o gato que saiu de casa e subiu na árvore, subiu no telhado. E quando nós falamos no contexto família, muitas vezes o outro faz algo que nos machuca, mas a gente precisa ir lá e resgatar. A gente precisa ir lá e socorrer. A gente precisa ir lá e ajudar. Não é assim? Será que é assim só na minha casa ou na casa de vocês também é assim? Lá em casa, às vezes, onde está a chave do carro? Eu tenho certeza que eu coloquei em tal lugar. Está lá em tal lugar, vai lá que você acha. Vai lá e acha. Não é assim, gente? Então tem coisas que somos nós que perdemos, e tem coisas que são perdidas no nosso meio e que a gente precisa ajudar as pessoas que nós amamos a encontrar. O problema todo está em que muitas vezes nós somos mais amáveis, mais bondosos, mais gentis, mais pacientes com aqueles que estão fora da nossa casa e não com aqueles que estão dentro da nossa casa. Às vezes, o seu filho ou o seu marido ou a sua mulher vai pegar um copo na mão, um prato caiu, quebrou. Ai, que mão mole! Ah, que não está prestando atenção nas coisas. Se fosse uma visita, não se preocupa não, a gente pega outro e limpar aqui rapidinho. Não é assim, gente? Então, aqueles que nos suportam, aqueles que nos amam, são aqueles que nós damos menos valor. E isso é um erro tremendo. Porque se essa mulher que Jesus Cristo mostrou, se ela desse mais valor para aquilo que ela tinha de mais abastança, ela não teria procurado uma dracma. Ela teria ficado satisfeita com as 9 e teria corrido muito bem. Quando nós nascemos, são empregados dentro de nós, através da nossa família, conceitos, valores que são imputados na nossa mente. Que valores são esses? Amor, respeito, tempo de qualidade, né? Uma mãe cuidando do seu filho, a mulher cuidando do seu marido e assim vice-versa.
Princípios: fidelidade, lealdade, compromisso, atenção, honestidade, caráter, ética, humildade e assim várias outras coisas são empregados na nossa vida desde quando nós nascemos. As meninas, elas são preparadas para cuidar da casa, para cuidar do marido, para cuidar dos filhos. É assim o contexto bíblico. Hoje em dia está tudo bagunçado. Hoje em dia os valores estão todos invertidos. As mulheres, quando nascem, o pai e a mãe já começam a trabalhar na mente dela. Olha, você tem que ganhar dinheiro, você tem que se formar, você tem que se validar, você não precisa depender de homem, você não precisa depender disso, você não precisa depender daquilo. E nós estamos vendo uma geração de mulheres super estressadas, super acumuladas, porque essas mulheres trabalham fora, mas quando ela chega dentro de casa, ela tem que dar conta do serviço dentro de casa também. E ainda tem que dar conta dos filhos, se tiver, e tem que dar conta do marido também. É muita coisa. E as mulheres estão ficando sobrecarregadas. Porque as mulheres estão carregando o peso das costas, o peso da casa nas costas. E muitas vezes, ao invés dela pedir ajuda para o marido, ela só afasta ele de lado e vai conduzindo o bonde. E aí o que acontece? Nós estamos vendo famílias sendo totalmente destruídas. Porque os filhos já não respeitam os pais, porque as mães não dão autoridade para o pai. Ah, seu pai falou isso, mas pode vir fazer isso aqui, ó. Desqualificando o que o pai fala. E aí nós vemos mulheres irritadas, amargas, infelizes, destilando veneno para tudo quanto é lado. Infeliz no casamento, infeliz na igreja, infeliz no trabalho. Mas por quê? Porque desde os princípios foram colocados e elas acharam que elas precisavam carregar tudo nas costas. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos que não é isso que a mulher precisa fazer. A mulher, ela foi criada por Deus para ser ajudadora, auxiliadora. Quem tem a responsabilidade de manter a sua casa, a sua família, é o homem, não a mulher. A mulher, ela pode ajudar e vai ser muito bem-vinda. Mas se ela não quiser ajudar, se ela quiser ficar em casa, cuidando da casa, lavando roupa, fazendo comida, cuidando dos filhos, levando para a escola, educando, ela já está fazendo toda a obrigação bíblica para ela. Toda. Porque, gente, criar, educar filho não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Limpar a casa todo santo dia. Lavar roupa todo santo dia. Fazer comida todo santo dia. Isso não é para qualquer um, não, gente. Não é. Não é fácil. E as mulheres, elas são criadas nesse contexto. Para crescer, casar, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, joia. E os homens são criados para quê? Para conquistar, para liderar, para crescer, para romper em todas as áreas. E aí, quando um rapaz se apaixona por uma moça, ele não vai lá na casa dela e procura saber dos defeitos dela e vice-versa. Ele não procura saber se ela ou se ele é preguiçoso, se é mentiroso, mentirosa, se engana as pessoas, se é uma pessoa que maltrata o pai, a mãe. E aí, na ilusão desse amor falso que é pregado aí fora, porque o amor que está sendo pregado aí fora é um amor falso, gente. É um amor de emoção, de sentimento. Eu amo porque eu sinto. Eu faço porque eu tenho vontade. E na hora que você não tiver vontade, você já casou. E agora? Você já fez uma aliança. A aliança não pode pegar e jogar fora por qualquer coisa. As pessoas, elas não são ensinadas que quando você se junta, seja no contexto de escola, seja no contexto de trabalho, muito mais no contexto de família, nós vamos encontrar expectativas diferentes e isso vai trazer em nós frustração. Porque as pessoas não ensinam que no casamento
você vai precisar renunciar. Não ensinam que para ter amizade você vai precisar renunciar. Não ensinam que você vai ter que concordar com a outra pessoa naquele ponto de vista dela e não seu. Não ensinam que você vai ter diferença com a outra pessoa. Por exemplo, casamos e o meu marido gosta de dormir no claro, eu gosto de dormir no escuro. E aí? Como é que faz? Tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma renúncia, tem que haver uma concordância. Mas as pessoas não falam isso pra gente antes da gente casar. E a gente casa, a gente vai para um trabalho, a gente vai para uma escola, a gente vai para os lugares viver a vida enganado, numa ilusão. Por quê? Porque não fomos direcionados. As pessoas não falam pra gente que no casamento vai haver diferença, que no casamento vai precisar de compreensão. Você vai ter que olhar para outra pessoa e compreender que ela não pensa como você, que ela não foi criada com as bases que você foi criada, e você vai ter que compreender e aceitar muitas coisas que a outra pessoa traz na mochila dela. Muitas vezes nós não somos ensinados que no casamento nós precisamos, no relacionamento, de tolerância, de bondade. Muitas pessoas não contam pra gente que os nossos sonhos e os nossos projetos antes de casar pode acontecer imprevisto no meio do caminho e que nós vamos ter que adiar muito dos nossos sonhos por causa desses imprevistos. Então a gente não é moldado para as dificuldades que existem no relacionamento. E muitas vezes, porque nós não achamos no outro aquilo que nós gostaríamos que eles fossem, a gente quer deixar de lado, a gente quer abandonar, a gente quer largar. E muitas vezes, muitos de nós caímos num erro muito pior, que é não ter o autoconhecimento de si e se anular totalmente por causa da outra pessoa. Porque como a mulher ela foi criada e instruída para casar com um príncipe encantado, quando ela chega dentro de casa, ela encontra o Shrek lá dentro, o ogro. Ela casa esperando aquele homem que fala, você é linda, todos os dias que encontra com ela quando está namorando. Como você é cheirosa, todos os dias que está namorando. E quando casa, a mulher se arruma, se perfuma, fica lá toda linda e passa 6 meses o homem não fala que ela está bonita em nada. Aí ela tem que perguntar para ele, você achou que eu estou bonita? Eu fiz meu cabelo, ó, o que você acha? Ficou bom? Você reparou que eu fiz na sobrancelha? A minha unha, você reparou que eu fiz minha unha? Essa semana eu passei isso com meu marido. Eu cheguei para ele e falei assim, olha aqui amor, fiz minha unha para combinar com a blusa de uniforme. Aí ele, vi agora. É assim. Então nós casamos com uma expectativa de ser bem cuidada, de ser amparada, de ser a princesinha da casa. E o homem, ele é criado para romper, para vencer, para crescer. E muitas vezes nesse encaixar aí, nós encontramos alguns espinhos. Quem é que gosta de rosa? Só que as rosas têm espinhos. E se nós não soubermos pegar ela com cuidado, nós vamos nos furar, nos machucar. E muitas vezes acontece isso no nosso casamento. A mulher chega no casamento se cuidando, se amando, e o homem também. Mas aí a mulher começa a se cuidar e passa 6 meses, passa 1 ano e ela não ouve um elogio. Porque assim, gente, mulher, ela é movida por elogio. Mulher é movida pelo que ela ouve. Não é à toa que Eva caiu em pecado lá por causa do que ela ouvia da serpente. Então, ela ouvia. Nós, mulheres, nós somos movidas àquilo que nós ouvimos. Então, você, homem, quer conquistar a sua esposa? Fala para ela que ela está linda, que ela está cheirosa, que você ama ela
hoje mais do que ontem. Você vai ver como a sua mulher vai resplandecer. Porque, gente, casamento, relacionamento é como um jardim. O paisagista pode chegar aqui e fazer o jardim mais lindo que for. Se você chegar aqui e só olhar o jardim e falar, que jardim bonito, uma vez, duas vezes, 1 ano, 2 anos, quando você voltar, aquele jardim vai estar arrebentado, cheio de erva daninha, cheio de insetos, que vai destruir aquele lindo jardim que foi feito. E assim são os relacionamentos, principalmente dentro do contexto familiar. As pequenas coisas, elas vão minando a nossa capacidade de amar, de admirar, de respeitar. São nas pequenas coisas. A palavra do Senhor fala assim que nós devemos apanhar raposinhas. Ninguém tropeça em grande pedra. Quando há uma ruptura de uma amizade, uma ruptura no casamento, é porque vem um processo onde alguém foi se anulando, até ao ponto de não haver mais solução aos olhos dessa pessoa. Os valores vão sendo quebrados, os valores vão sendo perdidos. Essa mulher, o que ela perdeu foi dentro de casa. E às vezes nós perdemos dentro de casa, não é fora. O respeito, o amor próprio, nós perdemos dentro de casa, não é fora. Às vezes as pessoas de fora te encontram e falam, como você está bonito, como você está bonita. Nossa, esse casamento te fez tão bem. Mas você olha para o seu quadro, para dentro da sua casa, você está infeliz. E como é que você nota isso? Quando você vai sair de casa, você sai alegre e você volta alegre. Quando você entra dentro de casa, parece que uma tristeza te pega e te carrega embora. É assim, gente. E isso vai minando as nossas forças. Lá fora está tudo bem, com as pessoas lá de fora está tudo bem. Mas é aqui dentro que tem que estar bem. Não é lá fora. É por isso que eu falei que essa mulher perdeu 1 dracma, ainda sobrou 9 para ela. Mas ela não se deu por vencida e ela foi atrás dessa uma. Porque olha só, se você perder no casamento o amor próprio, por exemplo, você perde todo o resto. Porque se você não tiver vontade de se arrumar, se cuidar, sorrir, cuidar da sua alma, do seu emocional, do seu físico, você perde a vontade de viver ali naquele lugar. E aí as outras pessoas que estão naquele contexto, elas podem fazer o que quiser, que há tempos atrás te alegrava, que não vai te alegrar mais. Porque dentro de você apagou a chama, apagou o amor, acabou a capacidade de entregar ao outro o melhor de você. A palavra do Senhor em Provérbios 24:3 diz assim: com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ou inteligência ele se firma. Então não adianta você chegar e se casar, não adianta você chegar e fazer um currículo bom e começar a trabalhar. Você precisa firmar, você precisa se manter, você precisa estruturar aquilo de forma que daqui 1 ano vai estar melhor do que agora. Amém. São essas coisas que muitas vezes nós não somos preparados para viver nos relacionamentos. Isso em faculdade. Muitas vezes você trabalha durante o dia e você tem que ir para a faculdade durante a noite. E se você se deixar levar pelo cansaço, pelo frio, pela sua vontade, você não vai terminar a sua faculdade. Ou você vai abrir mão do seu emprego, para você dormir de dia, para você fazer a faculdade à noite, ou vice-versa. Relacionamento não é fácil. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que os contextos de maiores problemas acontecem dentro de casa. Você vê Jacó e Esaú, 2 irmãos. Teve ali a trapaça, teve ali a mentira, para poder ganhar aquilo que era do outro. Enganou o pai,
Porque a mãe gostava de um, o pai gostava do outro. Valores quebrados. Entende? Como que muitas das nossas construções nós vamos pegando errado e nós vamos colocando em prática na nossa vida. E hoje em dia, então, tá assim, ó. Eu casei, ou então eu vou casar. Se não der certo, eu me separo. Quantas pessoas eu já ouvi falando isso? E eu falei assim, pode ter certeza que não vai durar. Aí a pessoa, mas por quê? Eu falei, porque você já está entrando com a possibilidade de voltar para trás, de recuar. Então, na hora que vier uma provação, uma tempestade, uma dificuldade, que você vai ter que parar, analisar e ir para os pés do Senhor pedir qual é a reação, a ação e o caminho que você tem que levar, você não vai. Você vai preferir abrir mão, começar tudo de novo, mas você não vai querer trabalhar aquilo ali. Por que antigamente os casamentos davam certo? Porque as pessoas, elas se mantinham fiéis à aliança que fez. Porque quando você faz uma aliança, gente, você não faz uma aliança só na frente do pastor. Quando eu fiz a minha aliança com meu esposo, o Senhor Jesus estava lá. Ele foi a nossa testemunha. Então não é porque o meu marido deixa a toalha em cima da cama molhada. Não é porque o meu marido sai jogando roupa por dentro da casa. Não é porque o meu filho não lava as vasilhas depois que ele termina de comer, que eu vou pegar eles e vou jogar para fora e falar, não, vocês não servem para mim. Não é. Amor não é isso. Amor não é as pessoas ter valor para você enquanto elas te servem de alguma maneira. Amor não é isso. Amor é a capacidade que nós temos de entregar ao outro o nosso melhor, sem querer nada em troca. Isso é o verdadeiro amor. Porque Deus, quando entregou Jesus Cristo, Ele não entregou se nós nos entregássemos a Ele. Ele entregou Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê, vai ter muitos que não vão crer. Então nós precisamos entender que o amor não está condicionado ao que o outro pode me dar. E quando isso está baseado no casamento, então, isso é muito mais complicado. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 33 ao 35, que fala especificamente sobre casamento, diz assim a palavra do Senhor: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em que há de agradar a sua mulher. Então o homem, quando se casa com a mulher, ele tem que saber como agradar a sua mulher. Não é, vem aqui, ó, que eu estou te carregando para qualquer lugar do jeito que eu bem entendo, não. Ele tem que cuidar, ele tem que zelar, ele tem que se preocupar em agradar a mulher dele. E quantos homens estão se casando sem querer agradar ninguém, a não ser ele próprio? Isso não vai funcionar, isso não vai dar certo. E continua dizendo: há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém a casada cuida das coisas do mundo, em que há de agradar ao seu marido. Quantas mulheres estão querendo agradar a si próprias? Eu visto essa roupa porque o meu corpo é meu, quem manda nele sou eu, quem vai fazer com ele o que eu quiser sou eu. Quantas mulheres falam isso? Quantos homens falam isso? Não, eu vou vestir essa camisa aqui, mostrando o ombro porque eu malhei. Gente, não é difícil você conquistar lá fora. A real batalha e aquilo que é precioso mesmo é você viver 10, 20, 30 anos conquistando a mesma mulher todos os dias. Amém. O que é lindo é ver a mulher com 30, 40 anos de casado conquistando o seu marido todos os dias. E isso as pessoas não querem mais fazer. Elas querem viver de conquista por 6 meses, por 1 ano. Elas querem viver paixões avassaladoras. E quem é que constrói alguma coisa com emoções desequilibradas?
Porque paixão avassaladora é emoções desequilibradas. Passa, acaba, e aí? E depois? O que vai ser do casamento? O que vai ser da união? O que vai ser dos filhos? É por isso que nós estamos vendo tantos filhos sem pai, sem mãe. Porque às vezes separa os filhos, fica com a mãe. E aí sabe o que o pai faz? Manda pensão todo mês quando manda. Não tem mais presença, não tem mais espelho, não tem mais valor para passar para o filho, porque separou da mulher, separei dos filhos também. Quantas mulheres que largam o homem, vai embora e deixa os filhos com o homem, nunca mais vê. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma moça assim, e ela falando, minha mãe foi embora de casa quando eu tinha 13 anos, nunca mais soube dela, nunca mais. Então essas pessoas crescem como? Porque os princípios eles são quebrados, porque as pessoas não estão sendo preparadas para poder viver verdadeiramente a dificuldade de um relacionamento. Não é em todo tempo que nós vamos agradar o outro. Quem aqui já passou pela experiência de não se suportar um dia da sua vida? Eu já passei. Ter dias de eu estar tão nervosa, tão aborrecida, tão angustiada, que eu falava assim, gente, eu queria me deixar aqui e queria sair. Quem dirá meu marido, meu filho? Quem dirá as pessoas que trabalham comigo? Quem dirá as pessoas que fazem curso comigo? Quem nunca teve um dia mau? O dia mau ele chega para todos nós. E o pior mal é aquele que está dentro de nós, que parece que vai saltar e que a gente não tem controle nenhum. A vontade que a gente tem é de deitar, dormir, esquecer tudo. Mas quando a gente acorda, o problema está lá, do mesmo jeito para a gente resolver. Não adianta não. Amém. Escuta, não adianta. Efésios capítulo 5, 25 ao 29 nos diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Você sabia, homem, que o dever da casa de santificar a mulher é sua? A maioria dos homens não sabem disso ou não querem saber. A maioria dos homens deixa para as mulheres carregar os filhos para a igreja. A maioria dos homens deixa para as mulheres jejuarem, para as mulheres ler a palavra, estudar a palavra, para as mulheres serem a coluna da casa e ainda ser o teto. E nós vemos mais uma vez a mulher pegando esse fardo, botando nas costas e ficando mais cansada. Porque o lugar do cabeça do sacerdote está sendo deixado de lado e ela está ocupando aquele lugar, porque se ela deixar desamparado, o que vai acontecer com a casa dela? Então é o homem que tem a responsabilidade de se entregar pela mulher para santificação e para purificação da mulher pela água e pela palavra. E diz assim o verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muitas pessoas estão perdendo muitas coisas dentro da sua casa, porque não estão tendo tempo de qualidade com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. E aí, quando essa mulher sai para trabalhar, sai para estudar, tem sempre alguém lá fora que dá tempo para ela. Quando esse homem sai para trabalhar, tem sempre alguém lá fora que dá tempo para esse homem. Se você não dá tempo para o seu filho, para a sua filha, vai ter, às vezes, um marginal lá fora para dar tempo para o seu filho, para a sua filha. Porque o seu filho e a sua filha, eles querem estar acolhidos, aceitos, amados. E às vezes eles não encontram isso dentro de casa. Quantas vezes os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso marido, a nossa esposa chega perto da gente e fala assim: eu preciso te contar um negócio, vem aqui, vamos começar a conversar. Ah, menina, não posso agora não. Ah, marido, não posso agora não. Ah, mulher, não posso agora não.
Eu não sei aqui quem já assistiu um filme chamado Prova de Fogo, onde o Caleb é um bombeiro e a sua esposa é uma técnica de enfermagem. Eles se casaram e estava tudo indo bem, até que as dificuldades começaram. E o Caleb queria comprar um barco e a mulher dele queria cuidar da sua mãe que estava acamada. Jesus Cristo diz que reino dividido não subsiste. Se você, a sua mulher, o seu patrão, o seu filho, a sua família não estiver de mão dada caminhando para o mesmo lugar, não vai resistir aos ataques do maligno. Porque você vai se sentir inferior, você vai se sentir menosprezada, você vai se sentir rejeitada, você vai se sentir rejeitado, largado. O filho tem mais prioridade do que o homem acha que o filho tem mais prioridade do que ele. E aí vira aquela confusão dentro de casa. E aí vem a seta e fala assim: se você não está satisfeito, vai embora. Aqueles que não estão satisfeitos, se retirem. Gente, nós precisamos resgatar tempo de comunhão, tempo de alegria, tempo de sorriso, tempo de amor, tempo de palavra, tempo de bondade, tempo de palavras que elogiam o outro. Amém, Jesus. Nós estamos vivendo num tempo onde tudo é rede social. Se eu faço um jantar para meu marido, vou tirar foto para todo mundo ver o que eu estou vivendo. Mas quando acaba aquela foto, tá eu comendo calada de um lado e o meu marido calado do outro, mexendo no celular. E sabe aonde é que o inimigo tem conseguido romper com muitas e muitas e muitas amizades e convivência? Através do silêncio. Quantos homens e quantas mulheres, quantos filhos, quantos pais falam assim: eu não vou responder não, porque se eu responder agora eu vou ser grosseiro, eu vou ser mau, e eu vou soltar tudo aquilo que está aqui dentro de mim, e eu vou machucar essa pessoa muito mais. Só que fica 3, 4 dias sem falar com essa pessoa, ou então falando de canto de boca, deixando o inimigo jogar setas na cabeça da outra pessoa que está assim: o que ele vai fazer? O que ela vai fazer? O que ela está pensando? Será que vai me deixar? Será que vai me abandonar? Será que vai parar com isso? Vai parar com aquilo? Vai parar com aquilo outro? E essa pessoa está sendo fermentada dia após dia enquanto o outro está calado. E aí, às vezes, quando essa pessoa vem para conversar depois de 4, 5 dias, ela já está resolvida e não quer mais nem tocar no assunto. Mas a outra que ficou esperando está ali cheia de perguntas, querendo indagar e não vai ter resposta. Aí ela se anula para poder ficar tudo bem. E aí chega uma hora que quando explode essa tampa, não sobra mais nada. Então nós precisamos resgatar em primeiro lugar esse tempo de comunhão. Quem aqui é casado, muitas pessoas falam assim: olha, eu amo a minha mulher, eu amo o meu marido. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas não responde para ninguém não, para não ficar feio. Guarda só para você, vamos pensar aqui. Porque no dia que me falaram isso, eu falei: meu Deus do céu, o trem tá feio mesmo. Eu achei que eu amava e que eu era muito amada. Se você está saindo com seu marido, com a sua esposa, e vocês sofrem um grave acidente, e um de vocês dois está ali à beira da morte, e chega o SAMU e fala assim: não dá tempo para fazer exame para descobrir qual tipo sanguíneo dessa pessoa, qual tipo de sangue que ela tem, para a gente poder salvar ela agora. Seu cônjuge vive ou morre? E você ama. Amo de todo o meu coração, é a pessoa mais importante para mim, mas não sabe o tipo sanguíneo da pessoa que está do seu lado, às vezes há 10, 15, 20 anos. E se ela precisar do sangue para viver, ela vai morrer, porque você não sabe. Muitas vezes nós gastamos tempo com coisas desnecessárias, mas aquilo que realmente é importante a gente deixa de lado. A gente deixa de lado. A gente vive a vida como se
tudo fosse festa. Mas quando nós vemos Jesus falar dessa mulher, essa mulher, ela tomou uma posição. Essa mulher, ela correu, acendeu a sua candeia, a sua lamparina, porque naquela época não tinha luz elétrica. Então ela acendeu a lamparina e ela começou um trabalho árduo, dificultoso, para achar aquela única dracma que para ela era valiosa. Ela não abriu mão, mesmo sabendo que ela precisaria romper com medo, com a incerteza de talvez achar, talvez não achar. E muitas vezes nós não queremos investir esse tempo para poder resgatar esses valores. Por exemplo, a mulher casou. Vamos aqui, pegar a mulher, né, que fica mais fácil. A mulher casou e durante um ano essa mulher investiu em camisola, em perfume, em hidratante, em salão para fazer a unha, para fazer o cabelo, para ficar bonita com o marido. E depois de um ano, o marido nunca elogia. O que essa mulher faz? Ela chama a atenção do marido para falar: ei, olha para mim. Ou ela se deixa de lado, para de dormir bem arrumada, para de passar um hidratante, porque afinal de contas está tão cansada. Trabalhou fora, trabalhou dentro de casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do marido, tem que isso, tem aquilo outro. E ela se deixa de lado. E daqui a pouco, quando ela para olhar no espelho, coisa que ela só faz para escovar os dentes, e sem olhar direito para o espelho, porque ela não quer se ver, ela não tem tempo para se ver, ela não tem tempo para se enxergar. Quando ela para na frente do espelho para ela olhar para ela vê o quanto ela se perdeu dela. Uma das coisas que quando eu acendi essa lâmpada na minha vida, porque essa lâmpada aqui é a tipologia de Jesus Cristo na nossa vida. Quando nós trazemos Jesus Cristo para a nossa vida, Ele começa a acender lugares escuros dentro de nós que nós abandonamos. E quando o Senhor começou a acender essa luz dentro de mim, eu comecei a ver quantas trevas tinha dentro de mim. Porque eu não tinha amor por mim, mas eu tinha amor para ajudar as outras pessoas. Eu tinha amor para ir cuidar da casa dos outros, mas a minha estava de pé para pular. Eu não queria ficar dentro de casa. Quando eu chegava dentro de casa, eu só queria deitar e dormir. Eu não tinha alegria de ir para um salão cuidar de mim, de cuidar do que eu estava vestindo, de cuidar da minha saúde, fazendo exercício físico. Então, quando a gente começa a trazer essa luz de volta, essa luz ela começa a trazer para a gente um resgate. Porque por mais que você ache que você vai dar para o outro aquilo que está sobrando em você, se não tiver em você, você não tem como dar para ninguém. Jesus Cristo disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro, se você não tiver o amor de Deus na sua vida, você não é capaz de amar ninguém, nem você mesmo. Você vai vivendo para agradar as pessoas que estão à sua volta. Se a pessoa fala assim, você ficaria bonita com cabelo ruivo, você vai lá e pinta o cabelo de ruivo. Você fica bonita com a saia curta, você vai lá e põe a saia curta. Você fica bonita se você estiver malhando, você vai lá e começa a malhar. E aí você vai se vestindo de armadura para agradar as outras pessoas. E quando alguém chega para você e fala assim, vem cá, você gosta de comer doce ou salgado? O que mais te enche os olhos que você não fica sem? Você não sabe responder. Qual a cor que você mais gosta? Ah, tanto faz para mim, qualquer um, estou vestindo. E quando a gente acende essa luz dentro de nós para procurar aquilo que foi perdido, ele começa a iluminar primeiro dentro da gente. Não é fora, não é o outro. É amar a Deus sobre todas as coisas. E Ele vai fazer você se enxergar. Ele vai equilibrar suas emoções. Ele vai equilibrar os seus sentimentos. Ele vai trazer valores para dentro de você que você não tem por si. Ele vai olhar
você é filho amado. E Ele vai trazer esse amor para você e Ele vai dizer, você tem valor para mim. Sabe, meu filho, o meu único filho, eu entreguei ele na cruz por você, para morrer por você. E ele, em obediência, foi lá, se entregou, morreu, para que você pudesse me conhecer e eu trazer valor sobre a sua vida. Para que você não precisasse viver de migalhas. Para que você não precisasse viver se humilhando, para que as outras pessoas olhem para você e te dê uma validação que eu já te dei quando entreguei o meu filho lá na cruz por você. Aleluia. Porque quando nós não conhecemos esse amor, eu me seguro no meu marido, ele segura em mim que sou esposa, seguramos nos filhos, seguramos no trabalho. Porque se tirar aquilo de nós, nós ficamos sem chão. E quantas pessoas aceitam isso? Não podemos aceitar. O preço que foi pago pela minha e pela sua vida foi um preço muito alto, foi um preço muito precioso. Não foi ouro, não foi prata, não foram pedras preciosas, mas foi o sangue de Jesus Cristo, do próprio Deus, para que eu e você tivéssemos, sabe o que? A presença de Deus em nós. Sabia que você é templo do Senhor? Que dentro de você habita o Espírito Santo de Deus? O próprio Deus habita em você e Ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme quando você coloca uma roupa justa demais, uma roupa curta demais, uma roupa decotada demais. Quando você, ao invés de buscar agradar o seu marido, a sua esposa, você começa a buscar olhares lá fora. Ele tem ciúme de você. O seu marido pode não ver, a sua mulher pode não ver, mas o Espírito Santo que habita em você está vendo. E Ele te constrange com esse amor que está dentro de você. Você tem muito valor, não é pouco valor não. Você pode pegar as riquezas desse mundo, que não se compara ao valor que você tem para Deus. E quando você acende essa lamparina dentro de você, quando você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, Ele começa a mostrar para você o valor que você tem. Ele começa a colocar dentro de você e a fluir dentro de você amor próprio. Porque se você se amar, se você amar a Deus, se você tiver essa comunhão, essa ligação com Ele, você vai poder amar as pessoas que estão à sua volta. Porque automaticamente os frutos do Espírito vão ser gerados dentro de você. E o primeiro fruto é o amor. E através do amor, todas as outras facetas do fruto do Espírito, elas vão começar a fluir de você. Bondade, mansidão, alegria, paz. E as pessoas que estão à sua volta, elas vão viver o que você está vivendo. Porque você tem dentro de você e isso está fluindo em você. Então muitas pessoas chegam aqui e elas aceitam Jesus como seu Salvador. Senhor, salva o meu casamento. Senhor, salva a minha saúde. Senhor, salva a minha empresa. Quer um Salvador, mas não quer um Senhor. E Jesus Cristo, Ele diz que nós precisamos aceitá-lo como Senhor. Senhor é o mesmo que dono, proprietário. É aquele que vai dizer para você, isso pode, isso não pode. Isso eu gosto que você faça. Não, isso eu não gosto que você faça. Isso aqui, não é fruto do meu espírito. Isso aqui é obra da carne. Você é uma mulher ciumenta, você é um homem ciumento, possessivo. Isso aí é obra da carne, é coisa do mundo. O meu fruto, ele é longânimo, ele é paciente, ele é amoroso, ele é bondoso. Então o ciúme joga fora, isso aí é doença. Isso aí é obra da carne, isso aí não é obra de Deus, não é obra do Espírito. E aí ele vai começando a fluir dentro de nós aquilo que é a vontade dele para nós. As pessoas, quando chegaram até Jesus, falaram com ele. Então, os mandamentos que o Senhor estabelece para nós é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Uau! Quantas vezes nós sabemos fazer a comida que o outro gosta e passamos um ano fazendo a comida que o outro gosta. Mas quando foi a última vez que você fez a comida que você gosta, para você comer?
última vez que você saiu e comprou algo que você queria comprar e não que agradasse a pessoa A, ou a pessoa B, ou a pessoa C? Quando foi a última vez que você se deixou em último lugar para se colocar em primeiro? E isso não é você ser uma pessoa que você está sendo exclusiva em maltratar o outro, egoísta. Não. Mas como é que você vai ficar só doando? Como é que você vai ficar só doando para o outro? Uma hora vai acabar. É igual uma conta. Pode ter lá 50 milhões no banco. Se você for lá todo dia e sacar, vai chegar uma hora que não vai ter mais nada lá para você tirar. Então, por isso que o Senhor diz que nós devemos amar a Ele e amar ao próximo como nós nos amamos. Precisamos sim priorizar o próximo, mas precisamos priorizar a nós também. Como é que você vai amar alguém se você estiver amargurada? Como é que você vai respeitar alguém se você estiver cheio de ira? Gente, não tem como. Não tem como. E esses valores de bondade, fidelidade, lealdade, amor, está sendo deixado de lado nos relacionamentos. E isso vai levar ao desgaste. Pode começar pequeno, com uma rachadura pequenininha, mas daqui a pouco vai tomar toda a parede. Precisa dar manutenção no jardim. A sua mulher é o seu jardim, o seu marido é o seu jardim, os seus filhos são o jardim de vocês dois, em comum acordo. Não tem como ficar um só sobrecarregado. Um relacionamento, ele não começa com uma pessoa só e ele não termina com uma pessoa só, acertando ou errando. Os dois têm a sua parcela para dar certo e os dois têm a sua parcela para dar errado. E é assim também em todos os relacionamentos que nós vamos ter, começando pelo principal, que é com Deus. Deus está o tempo todo com os seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Está com a sua mão que não está encolhida para nos socorrer. Mas e aí, quando é que nós vamos procurar Ele? Nós vamos procurar Ele como Daniel, que todos os dias orava 3 vezes ao dia? Ou nós vamos procurar Ele somente na hora da aflição, da dor, da perda, do desespero? Ele está ali o tempo todo em você, esperando a sua oração, esperando você buscar Ele. Mas e aí? O que nós estamos fazendo? Muitas vezes nós queremos que o outro nos valorize. Nós queremos que o outro nos dê validação, que o outro nos dê aceitação. E você está fazendo o que por você? O meu marido pode me amar, mas ele não vai me carregar e me botar dentro da academia. Eu preciso fazer isso por mim. O meu marido pode me amar, mas ele não vai me dar banho. Eu preciso tomar meu banho, eu preciso lavar meu cabelo, eu preciso escovar meus dentes, eu preciso passar desodorante, eu preciso cuidar de mim. E vice-versa, ele também precisa cuidar dele. Tem coisas que nós não podemos colocar na conta do outro, é conta nossa. Nós temos a responsabilidade de ir lá buscar, tratar e colocar direitinho no lugar que tem que ser. E essa mulher, ela começou fazendo algo muito interessante, que é trazendo a luz, trazendo Jesus para dentro da casa dela. E em seguida ela começou a varrer aquele lugar até achar. Essa mulher, a palavra do Senhor diz que ela buscou com diligência. Buscar com diligência é o mesmo que buscar com cuidado, fazer uma busca minuciosa até achar, diz a palavra do Senhor. Ela não parou quando ela achou resistência, ela não parou quando ela estava cansada, ela não parou quando ela achou dificuldade. Ela acendeu aquela lamparina e ela arregaçou as mãos e ela começou a trabalhar atrás daquilo que ela precisava. Se você está vendo alguma área da sua vida se perder, seja ela amor próprio, ou seja ela um relacionamento com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, busque ajuda. Se você não consegue resolver sozinha, busque ajuda. Peça socorro. Tem tantas outras pessoas que passou pelo caminho que nós estamos passando.
agora. E venceram e romperam, porque colocaram Deus em primeiro lugar. Descobriram esse amor, descobriram essa luz, descobriram essa perseverança. E o Senhor entrou com a mão forte dele, restaurando, transformando, curando. Sim, porque tem muitas feridas dentro de nós, que às vezes não foi nem as pessoas que estão do nosso lado hoje que fizeram, mas por causa daquilo que fizeram para a gente lá atrás, a gente está descontando neles a nossa dor do passado. A gente precisa ser curado. A gente precisa ser liberto dessas situações para que a gente possa viver o novo de Deus e viver em abundância com o Senhor. Amém. Porque é isso que Ele tem para nós. E por isso Ele diz que achou essa mulher a dracma. E ela chamou a vizinhança, chamou as amigas, e ela disse: se alegrem comigo, porque eu achei aquilo que se havia perdido. Só Deus pode trazer para você valores e princípios e emoções e equilíbrio que se perdeu diante da caminhada, diante dos processos, diante da dificuldade. Mas o primeiro passo que nós temos que dar é chamar Jesus Cristo para ser o nosso Senhor, dono, proprietário da nossa vida e nosso Salvador, para colocar todas as coisas em ordem na nossa vida, na nossa casa, na nossa estrutura, para que através de nós possamos contaminar as outras pessoas com o milagre que o Senhor fez em nós. É isso que essa mulher fez. Ela viveu o milagre, ela chamou as pessoas à sua volta e falou: vem viver milagre comigo, vem viver milagre comigo, vem viver milagre comigo. E essas pessoas vieram e se alegraram com ela. E Jesus continua dizendo que assim há alegria diante dos anjos de Deus, por causa de um pecador que se arrepende. Lembra que eu comecei falando que você só consegue resgatar aquilo que você reconhece que foi perdido? Se não houver reconhecimento do que foi perdido, não há alegria, não há completude. Muitas vezes, o que está faltando dentro da nossa casa para haver ajuste e restauração é você tomar um posicionamento. Não espere pelo outro tomar um posicionamento, porque talvez esse posicionamento do lado de lá nunca vai vir. Seja você a pessoa forte, seja você o instrumento de Deus que não vai abrir mão da dracma que foi perdida dentro da sua casa, dentro de você. Não aceite as perdas ao longo do processo, porque talvez se essa mulher tivesse deixado perder a primeira dracma, talvez ela perderia outra e outra e outra, até não ter mais nada para o que perder. Nós não podemos deixar essas coisas levarem a nossa alegria. Nós não podemos deixar que o mal do outro faça com que o pior da gente aflore e contamine toda a situação à nossa volta. E nesta noite, eu quero perguntar se você aqui já tomou a decisão de acender a lamparina. Você já chamou Jesus Cristo para ser o seu Salvador e também o Senhor da sua vida? Você já entregou a sua vida para Ele? Talvez no decorrer do seu caminho, você entregou a sua vida para o Salvador, para aquele que ia salvar o seu casamento, para aquele que ia te salvar da saúde, para aquele que ia te salvar das perdas, da tristeza, do abandono, mas não aceitou o Senhor como Senhor da sua vida, como aquele que ia falar assim: ó, pisa aqui, aonde eu estou pisando você pisa. Aquilo que eu falar, você fala. Aquilo que eu permitir, você toca. Aquilo que eu permitir, você pega. Aquilo que eu mandar você jogar fora, você joga. Porque quando nós chegamos no mundo, nós chegamos... Vou fazer uma ilustração aqui. Nós chegamos com uma mochila vazia. E quando nós vamos passando o tempo, nós vamos enchendo a nossa mochila. Às vezes com rejeição, às vezes com ingratidão, às vezes com falta de amor, às vezes com falta de aceitação. E o Senhor, Ele está te convidando nesta noite
abrir essa mochila e deixar Ele tirar dela tudo aquilo que Ele não permitiu que você colocasse ali, mas que você acabou colocando por causa de vícios emocionais, de precisar da aceitação do outro para você ser feliz. E Ele quer tirar esses valores e isso que foi imputado na sua mochila, para que você possa ter mais leveza. E para que você possa colocar dentro dessa mochila valores novos, que vão te fazer avançar, que vão te fazer crescer, que vão te fazer construir coisas boas nessa terra que também vão durar para a eternidade. Amém. Porque independente daquilo que você constrói aqui, se for isso aqui, ó, vai ficar. Agora se for aqui dentro, vai com você. Então construa dentro de você aquilo que vai ser eterno. Algum de vocês aqui nesta noite já tomou essa decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ou não tomou